Bom, de volta, continuando aqui, nós vamos agora preparar o corpo do e-mail. Então vai ser aqui mail.body vai ser igual seu código. Bom, a princípio a gente vai deixar esse código aqui padrão, mas a gente vai mudar, tá, pessoal? É só para a gente fazer o envio do e-mail funcionar aqui. Então, o mail.subject, que é o título do e-mail, vai ser igual código de acesso. Claro que a gente vai melhorar essa mensagem aí, pessoal, tá? A gente vai colocar obrigado por utilizar o nosso sistema. Seu código de acesso é... E esse código vai ser gerado aqui aleatoriamente, tá? Então não vai ficar assim. E por último aqui, a parte do envio. Então aqui smtp.send o que? O mail, que é o que a gente montou aqui, pessoal. Então perceba que aqui também entra a orientação objeto. Que primeiro a gente instancia um objeto que faz parte da classe mailMessage. Então a gente passa tudo para ele aqui, ó, o receptor, né? E lembrando que você poderia passar para vários aqui através de vírgulas. Então vai ser o usuário.email. Depois aqui o from, que é quem está enviando, que somos nós. Depois aqui se é ou não HTML, né? Lembrando que por padrão ele já vem falso. Então você nem precisa dessa opção aqui. Mas eu vou deixar porque futuramente a gente vai mudar para isHTML true. Depois aqui a gente configura aqui o SMTP. Depois coloca a opção do SSL. Depois a porta, depois o método de envio, que é importante também, e aqui as credenciais, pessoal. Então é o e-mail e a sua senha, tá? Então tem que ser a senha mesmo real. A gente preparou esse e-mail aqui somente para este curso. Após a gravação a gente vai alterar a senha, obviamente, então por gentileza nem tentem acessar. Então vamos lá. Após isso aqui ele vai enviar esse e-mail. Para testar isso aqui, pessoal, a gente já pode fazer da seguinte forma. Eu venho aqui na parte aqui do controlador, deixa eu ver aqui, então controller, só para a gente testar, tá? Então aqui pode ser no home mesmo. Quando ele acessar aqui a view menu, antes disso eu quero que ele dê um pulinho lá no e-mail. Então aqui eu posso declarar o seguinte, ó, usuário, que é a classe, usuário igual a new usuário. Estou instanciando aqui uma classe do usuário. Volto aqui, digo assim, usuário ponto enviar e-mail. Só que ele vai pedir um usuário aqui, tá? Então eu tenho que montar esse usuário. Então deixa eu voltar aqui, usuário. Então deixa eu montar um usuário aqui manualmente. Vai ser o seguinte, como ele só pede mesmo o usuário, só pede mesmo o e-mail, então eu vou botar aqui usuário ponto e-mail é igual. Deixa eu copiar aqui que eu não tenho lembrança dele ainda, não nos familiarizei. Então vou botar aqui esse e-mail mesmo. Então, ele vai enviar, eu vou botar um breakpoint aqui para vocês verem passando pelo método, tá? Então vou voltar aqui no home. Então vou dar um Ctrl V aqui para ele colar. Vou botar um breakpoint aqui também para vocês observarem o objeto montado. Então voltar aqui, vou iniciar. Bom, ele cai aqui na parte de login. Eu vou clicar aqui em início e automaticamente ele vai chamar lá o procedimento para a gente. Vou clicar aqui. Então ele caiu aqui. Quando eu passo o mouse aqui, pessoal, nesse usuário, então ele tem aqui o objeto usuário. Se eu clicar nessa setinha, então aqui ele dá todas as propriedades desse usuário. Então aqui o celular é nulo, o ID é 0. Por quê? Porque o ID é um número inteiro. Então toda vez que a gente não passa nada, automaticamente ele atribui o 0. Então o nome nulo e a senha também nula. Então só o que nos interessa aqui é o e-mail. Então conforme lá na classe do JavaScript também, pessoal, do Google Chrome, nós temos as mesmas opções aqui. Se eu clicar aqui, ele está para pular o método. E se eu clicar aqui, é o F11 também, ele vai intervir no método, ou seja, ele vai lá dentro do que está acontecendo para ver o que esse método aí de enviar e-mail faz. Então é isso que eu vou fazer. Vou pressionar aqui como se fosse o F11. Então ele caiu aqui para a gente. Eu vou botar aqui um breakpoint aqui nesse, quer dizer, ele vai dar um erro aqui, pessoal, tá? No momento do envio, do send. Mas eu vou explicar para vocês porque que esse erro ocorre e a gente obviamente vai contornar isso aí. Então vou tirar esse breakpoint, vou clicar aqui em continuar, ele passa por todos os métodos e para nesse daqui. Então vou continuar. Ele parou aqui, eu vou clicar aqui como se fosse o F10, send mail, aí ele vai dar um erro.
Ele está tentando enviar e deu um erro aqui. Por quê? Porque o Gmail, pessoal, vocês precisam autorizar um envio externo, né? Então é isso que a gente vai fazer. Quando a gente tenta fazer isso, ele dá esse erro. Então a gente vou parar aqui a aplicação e vou aproveitar, vou colocar um tratamento de erro para a gente saber qual foi o erro, tá? Então eu vou dar um Ctrl X aqui. Aqui dentro a gente vai fazer o mesmo que a gente fez lá na classe do JavaScript, criar aqui um try. Então basta escrever a palavra try, pressionar Tab 2 vezes. A gente cola aqui o método. Então se der tudo certo aqui, ele retorna um OK. Se for um erro, nós temos aqui como colocar aqui x ou então até a letra E também, tanto faz. Mas por convenção em C# a gente sempre coloca x. Então aqui ele vai retornar para a gente esse x.message. Então return x.message. Então vou colocar aqui um ponto e vírgula. Inclusive, para a gente economizar linhas, eu posso colocar dessa forma aqui, pessoal, tá? Então eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente capturar o erro. Então vou salvar, vou iniciar novamente, vou clicar aqui em início. Ele parou nesse método aqui. Eu vou inclusive tirar esse breakpoint que a gente já viu aqui, essa parte do objeto montado. Vou clicar aqui em continuar. Ele vai parar aqui para mim porque ele deu um erro. Então até aqui, ó, ele não pegou a exceção ainda. A exceção está nula. Então eu preciso continuar porque é como se ele estivesse aqui ainda, pessoal, tá? Eu vou só desfazer aqui. Então eu vou colocar como ele coloca aqui originalmente, né? Então o certo seria ter colocado o breakpoint aqui, se eu quisesse que ele parasse exatamente nessa mensagem. Mas para reduzir a linha, eu coloquei naquela linha lá, não tem problema. Vou dar aqui um continuar. E aqui ele já dá aqui o EX para a gente. Então quando a gente passa o mouse, failure send email, ou seja, ele ocorreu uma falha ao enviar o e-mail. Então a gente já sabe o tratamento de erro aqui que ele apresenta para a gente. Então é muito importante que a gente trabalhe com esse try catch, é o chamado try catch, tá, pessoal? E inclusive no VB6, né, para quem acompanha aí os nossos cursos já há muito tempo, nós disponibilizamos um modo, né, de fazer um try catch, só que no caso manualmente, digamos assim, né? A gente mesmo desenvolveu e toda vez que dá um erro, ele aponta exatamente para onde o erro foi ocasionado. Então, para resolver isso aqui, pessoal, do envio do e-mail, eu vou aqui, vou abrir o nosso e-mail, vou digitar aqui do Gmail. Essa parte aqui também, nós temos que fazer algumas configurações aqui no Gmail, antes da gente enviar. Então, qual seria aqui? A gente vem aqui em configurações. Aqui o meu está em inglês, então clicando nessa engrenagem aqui, ele aparece aqui a opção Settings, o de vocês pode aparecer aí configurações. Então a gente clica e habilita a opção do POP3, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, FMTP, POP e SMTP. Então aqui nós vamos clicar aqui em habilitar essa opção aqui. E o SMTP, né, o IMAP, ele está desabilitado. A gente vai habilitar também. Então são essas duas propriedades aqui que vocês têm que habilitar. Então vou dar aqui embaixo, vou dar um Save Changes. E vou tentar fazer o envio novamente. Como ele não enviou aqui o e-mail, pessoal, nós vamos fazer essa habilitação aqui sem precisar receber esse e-mail de alerta mesmo, não tem problema. Basta que a gente venha aqui, abra uma nova aba, digite login no Google, né? Ele dá a opção aqui, então fazer o login nas contas do Google. Aqui ele já está aqui logado para a gente, né? Que já estava logado antes. Então a gente vem aqui, opções aqui de conta, opção aqui segurança. E ele tem uma opção aqui, pessoal, de, deixa eu dar uma olhada aqui, acesso a app menos seguro, tá? No momento ele está desativado. Nós vamos aqui ativar essa opção. Então aqui, permitir aplicativos menos seguro, desativado. A gente ativa, porque a gente vai estar ativando para que outros dispositivos que é o nosso sistema possa acessar. Se você não quiser habilitar esse recurso aí para o seu e-mail padrão, você pode criar um e-mail exclusivamente para enviar senhas, né, os códigos de verificação aí do seu sistema. Vou fazer aqui um último teste. Na verdade não vou fazer esse teste agora porque a videoaula já passou um pouco aqui do padrão da gente, e esse teste a gente faz na próxima. Te vejo lá.